Vampirismo energético, né? O nosso tema do plano mensal. Bom, vou te explicar como isso acontece na nossa vida, tá? Como você faz para evitar e principalmente, né, como você identifica se você está sob um vampirismo energético. Primeira coisa que nós temos que entender é que assim, no plano espiritual, o que é mais valioso é a sua energia vital, ou seja, o seu chi ou o seu ki, né? Para quem estuda mais as filosofias orientais, né? As técnicas orientais, inclusive o Reiki, sabe que a energia vital da gente é a coisa mais valiosa, é a coisa mais importante. Então, aqui nesse plano é o dinheiro, né? Mas no plano espiritual, quando você não tem mais o dinheiro, você não tem mais um corpo físico, você não tem roupas, você não tem joias, você não tem nada, o que comanda é a sua energia vital. Então, entendido isso, de que a sua energia vital vale ouro para quem está desencarnado, você começa a entender como se dá o processo de vampirização energética. Vamos lembrar das nossas aulas de biologia, né? Então a gente tinha lá um organismo que parasitava um outro para absorver nutrientes daquela planta, daquele inseto, daquele animal, né? É isso que um vampiro faz com a gente, né? E o que seria esse vampiro? São os seres desencarnados que estão à procura do chi de outras almas encarnadas e desencarnadas. Só que nesse caso, né, a gente vai falar encarnados porque estamos encarnados, óbvio, né? Mas quando você vai para o plano espiritual, você também pode passar por esse mesmo processo de vampirização, ou seja, vão tentar sugar, drenar a sua energia vital até que de fato você não exista mais, né? Chega um ponto que vai se drenando tanto a energia do indivíduo que ele vai regredir, ele vai voltar a ser lá um ser muito, digamos assim, primário, né? Muito inicial. Para quem já assistiu a palestra do Hélio Couto, eu não lembro exatamente qual é, tá? Mas no caminho das palestras ele explica o nosso caminho de evolução para estar aqui na Terra. Então a gente começa como uma pedra, a gente vai ganhando consciência, evoluindo muito para virar um animal, para depois virar um ser humano. E a gente pode regredir também, tá? Então, assim, atitude e curiosidade, né? Animais não são mais evoluídos do que nós, tá? Não importa se é um gato, se é um cachorro, o que for, não são mais evoluídos, certo? E também quem já leu Rubens Saraceni sabe muito bem, né, que a gente pode regredir também após desencarnar, se a gente não trabalhar os nossos pensamentos, sentimentos, se a gente não trabalhar as nossas questões do plano espiritual, né, aquilo que a gente não conseguiu trabalhar aqui, se a gente não trabalhar isso persistir dentro de nós, a gente pode involuir, né, a gente pode reencarnar como um animal, digamos assim, perigoso, trevoso, né, peçonhento, né? Naquele livro do Rubens Saraceni, Guardião da Meia-Noite, que ele psicografa, né, histórias reais de encarnações aqui no Brasil, um dos personagens do livro, né, uma das pessoas do livro, depois que falece, fica no plano espiritual, fica vagando muito e fica com muita raiva, com muito ódio, né, de uma situação específica que viveu na vida aqui na Terra, e ele vai reencarnar como uma cobra. Aí todo mundo tem medo daquela cobra. Ou seja, o veneno que ele tinha com relação a X situação, X pessoa, agora ele é o próprio veneno, né? Ele é a própria pessoa a ser temida e ninguém chega perto de uma cobra, né? Mas ok, apenas a título de informação para você saber, certo? Então, assim, o vampirismo, ele vai acontecer basicamente um ser desencarnado, tá? Ele vai tentar sugar a energia de um outro ser, seja encarnado ou desencarnado. Como é que você identifica que você está sob a vampirização de um, de dois, de três, enfim, de N espíritos, né? Primeira coisa, cansaço. O cansaço excessivo, ele não é normal, tá? Ele não é normal, você não está sabendo
cuidar dos seus pensamentos, e os seus pensamentos abrem uma porta, abrem a sua aura, uma brecha para você sintonizar obsessores. Depois vou explicar os graus de vampirismo, tá? Então, assim, ó, cansaço excessivo não é normal. Não é normal. Porque pense uma coisa, tá? O seu corpo mesmo, ele tem a reserva dele de chi, de energia, né? Então, todos os dias ele renova isso. Então, se você é reikiano e você se aplica reiki todos os dias, se você consegue dominar seus pensamentos e sentimentos, só aí você já vai manter a sua frequência mais elevada. Então, não tem como você estar cansado. Você pode ter tarefas, trabalho, casa, filho, você pode ter uma graduação, você pode ter várias coisas. Mas você, se estiver alinhado, e quem aí já fez a sua iniciação de reiki sabe que a gente fica com a energia alta e, consequentemente, a gente não tem cansaço, não tem necessidade de dormir tanto, não tem necessidade de se atirar numa cama, num sofá, porque nós estamos sempre com energia elevada, né? Então, cansaço é um primeiro ponto. Outros 2 pontos muito importantes para você entender que está sendo vampirizado são sonhos eróticos, tá? Sonhos eróticos, depois eu vou te enviar aí um PDF com os tipos de íncubos e súcubos, que são os seres que atuam nessa linha de vampirização, tá? Para você entender se você já sonhou com alguns deles ou se você tem sonhos eróticos, você está sendo vampirizado à noite enquanto dorme, tá? Outro fator que indica que você está sendo vampirizado, dor nas costas. E aí, né, quero contextualizar isso para você. No livro Técnicas de Mediunidade, do Carlos Torres, ele diz que os vampiros, eles se alojam nas costas das pessoas porque eles tiram a função do baço. E a partir disso, eles vão sugando, sugando, sugando e eles se alojam nas costas das pessoas, tá? É como se literalmente você andasse com um guarda-costas, mas ele não está te guardando de nada, né? Ele está te sugando. E às vezes não só um, vários, né? Então, dor nas costas, sonhos eróticos e cansaço excessivo. São 3 indicativos que você está sendo vampirizado, tá? Alguns outros indicativos para você prestar atenção, caso você ao longo da sua vida já fez isso, já sentiu isso, precisa estar atento, tá? Então, vontade de ficar assim, se cutucando, fazendo pequenos ferimentos, mexendo lá numa ferida sua, se machucando de propósito, se atrair para acidentes, para quedas, para machucados. Isso também é indicativo de vampirismo. Você ter assim um súbito interesse ou numa fase da vida ter um interesse muito específico por literatura, por filme, por música, documentários, seriados que tenham a temática assassinato, fugas, perseguições, tudo de pesado, sabe? Suicídios também. Tudo isso mostra que você está conectado com seres que estão nessa vibração, né? Porque pense uma coisa, tá? Talvez você vai contra-argumentar e falar assim, não, eu gosto desse tipo de conteúdo, tá? Eu gosto desse tipo de livro, de filme, mas aí pense uma coisa, tá? Quando você está leve, quando você está com uma energia elevada, quando você está com seu pensamento focado em cocriar seus sonhos, você está de bem com você mesmo, você não está na baixa autoestima, você não está se criticando, você não vai ter interesse em assistir essas coisas, porque você sabe que o seu pensamento vai ficar conectado naquela dor, naquele problema, naquela situação que você viu lá. E o seu inconsciente, ele, ainda mais se você gosta, ele vai ficar prestando atenção em cada detalhe. E depois você vai ficar horas e horas e horas pensando e você vai até dormir e processar aquilo de novo em sonho. Porque você já gosta, você colocou atenção naquilo. E mesmo num dia que você está super bem, super leve, aquilo já vai ficar muito presente dentro de você. Que dirá num momento em que você não está muito bem no seu dia, na sua semana, na sua vida, né? Então, quando você se atrai para esse tipo de coisa, você tem que saber que você pode estar sim sob a influência de um outro espírito.
O que que é o normal, entre aspas? Seria assim, ó, se você está num dia muito alegre, muito leve, num dia não, né? Numa semana, num mês, assim, que você não está com raiva, você não está triste, você está com autoestima, você não está ali explodindo ou apático, aí você poderia assistir um que outro episódio. Um episódio, sei lá, num dia, aí depois de 10, 15 dias outro. Aí não vai abalar sua frequência. Mas ainda assim, lembre que o seu subconsciente, já que ele gosta, ele vai prestar bastante atenção. Então tem chance de você ficar replicando aqueles pensamentos e aquelas cenas e aquelas falas mais tempo. Por exemplo, eu gosto bastante de assistir aquele seriado, o The Mentalist, né? Pra quem não sabe, talvez você já viu, né? E claro, também tem aquele How to Get Away with Murder, né? Que também fala sobre assassinatos. Tem o Grey's Anatomy, que às vezes também, né? Quem assistia ou quem ainda assiste, né? Sabe que tem episódios que eram muito pesados, lidava com bastante morte, bastante questão de luto, de doença, tudo mais. Existia o Dr. House também, enfim. Nós temos seriados que às vezes prendem a nossa atenção e a gente pode gostar. Mas o que que eu fazia, né? Quando eu assistia The Mentalist? Eu assistia um episódio a cada muito tempo, porque eu sabia, e só nos dias que eu estava muito bem. A mesma coisa, o How to Get Away with Murder. Embora eu quisesse saber mais da história, embora eu quisesse entender, né? O outro seriado que também é muito comum, muito famoso, é o Law and Order Special Victims Unit, que também é muito legal, mas se você assistir, se você maratonar isso aí, o seu inconsciente, ele vai baixar a sua frequência, tá? Porque o seu pensamento, ele vai começar a pensar coisas ruins, tá? Então, assim, quando você nota que tem períodos que você está muito conectado com esse tipo de conteúdo, tem alguma coisa estranha. Porque se você estiver elevado, se você estiver co-criando o próximo sonho, o próximo plano, o próximo projeto, você não vai estar focando em morte, né? Você não vai estar focando em crime, né? São dois polos opostos, só que a gente não se dá conta. E a mesma coisa músicas, né? Então, assim, esses pontos são pontos para você ir pensando, para você ir analisando como é que você está. Você pode fazer uma linha do tempo da sua vida, mais ou menos ano a ano, ir identificando como você estava emocionalmente em cada ano, ir identificando esses pontos, sonhos eróticos, essas vontades, assim, essas conexões muito grandes com mortes, com assassinatos, com mistérios, com perseguições, com drama, com violência, né? Dores nas costas, cansaço excessivo, certo? E também, muitas vezes, sonhar até e cair, se machucar também, né? Se atrair para quedas, para acidentes, querer fazer essas pequenas dores em si. E também, muitas vezes, sonhar, né? Os sonhos, assim, com demônios, com monstros. Sonhar que você está caindo, sonhar que você está fugindo e não conhece o lugar. Sonhar que você está com medo. Isso também é indicação de vampirismo energético, principalmente no momento da noite, né? Que o nosso corpo físico ele está mais afastado, vamos dizer assim, né? Ele está em menos comando, menos controle dos nossos outros corpos. Então, isso abre brechas para obsessores e possessores. O que nos leva aqui, ó, aos estágios desse vampirismo, certo? Então, muitas vezes começa sutilmente com tudo isso que eu estou falando, tá? Então, aqui já temos um grau 1 de vampirismo. Mas se você não se dá conta de tudo isso que eu falei, se você daqui a pouco não é reikiano, não medita, não faz uma terapia, não fica prestando atenção em como você está, não domina seus pensamentos e sentimentos, você vai atrair o grau 2. Aí começam a vir espíritos mais pesados, que eles realmente querem começar a fazer mal para você, que são aquilo que a gente chama de obsessores. É aquele tipo de espírito que, além de não ter tanta clareza, então, além dele estar ali perdido, vagando no plano espiritual e tentando lá pegar energia para ele se manter, né? Ainda agora, obsessores é uma classe que ele sabe que ele está te fazendo mal. Ele sabe que ele vai ficar no seu ouvido, ele vai ler o seu pensamento, né? Porque espírito lê pensamento, você só não é visto por um espírito do mal, entre aspas, né? É um espírito da não-luz quando você não está com a mesma frequência de pensamento. Mas se você estiver na mesma frequência de pensamento, raiva, medo, revolta, tristeza, apatia, tudo mais, eles sintonizam com você. Então, eles leem o seu pensamento.
Não tem como fugir. Ah, o seu maior medo é ficar doente? Ah, então vamos começar a botar um monte de paranoia na sua cabeça que você tá doente. Ah, o seu maior medo é ser traído? Vamos lá. Seu maior medo é ser demitido? Seu maior medo é qual? Eles vão pegar as suas fraquezas. Porque durante o dia você pensa 60, 70 mil pensamentos. E dentro desses pensamentos estão muitos dos seus maiores medos, das suas maiores questões que você não resolveu. Então eles vão pegar exatamente aquilo que te dói. E eles vão colocar na sua cabeça, eles vão colocar um pensamentozinho para quê? Para você começar a ficar paranoico e alimentar as crenças negativas que você já tem sobre algum assunto, sobre alguma situação, sobre alguma pessoa, sobre algum contexto, sabe? E aí, se você não tem clareza de tudo isso, o que vai acontecendo com você? Você vai para o grau 3 desse vampirismo, que a gente chama de possessão. Quando um espírito desencarnado, ele realmente começa a entrar no seu corpo físico. Até então, nesses graus, esses 2 graus anteriores, eles apenas estão aqui na sua volta, né? Te influenciando negativamente e sugando a sua energia. Mas no grau 3, eles já começam a realmente tomar posse do seu corpo. E aí eles começam a te induzir a fazer coisas que você não gostaria. Então, muitas vezes, você vai começar a comer demais, a beber demais, talvez você vai fumar, talvez você, sei lá, vai se induzir a tomar bastante medicamento, você vai ter impulsos de acelerar, impulsos de só dormir, 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 porque dormir também é uma fuga, né? Você vai ter impulsos de raiva, de gritar, de tratar os outros mal. Ou seja, é como se você não se reconhecesse e realmente você não se reconhece. Aí você surta. Pode ver as vezes que você surtou, que você explodiu, que você fez coisas assim. Tem um processo aí, com certeza tem um espírito obsessor com você. E muitas vezes, dependendo da fase da sua vida, pode ser que um possessor estava começando a tomar posse do seu corpo físico, tá? Então, esses são os estágios, né? Olha que interessante aqui, né? Eu separei uma frase, depois vou te mandar mais uma, né, do Chico Xavier. Esta frase aqui, ela diz assim, ó: o parasitado sofre um duplo desgaste de suas energias mentais e vitais. O parasita cai na dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. Então fica um relacionamento mútuo, né? Então, isto é um sistema que se retroalimenta, porque ele só vai embora quando... O que você tem que fazer em primeiro lugar? Elevar os seus pensamentos e sentimentos. Mas tem que ser uma coisa genuína, não é só ficar lá meditando, falando um mantra se não fizer sentido. Tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido. Por isso que é tão importante você tirar um tempo para si, para meditar, para silenciar, para escrever os seus pensamentos, fazer uma terapia para você ter clareza deles, para organizar essa sua cabecinha, para curar suas emoções, para você não oscilar tanto. Aí você corta a influência, porque lembra, tudo é sintonia. Se você estava aqui, mas você passou a vibrar aqui, ele não te vê mais. Não tem mais como ele acoplar em você. Não tem mais como ele induzir a você pensar coisa ruim. Não tem mais como ele te atrair para um acidente de trânsito, para você cair e quebrar a perna. Não tem. Porque não tem campo. Ele não consegue mais ver você. E é realmente assim, ele não vê mais você. Ele não consegue te enxergar. Aí ele vai enxergar somente outra pessoa que está na mesma vibração que ele. Então a chave para você sair disso é elevar os pensamentos. E aí entra um outro ponto que é a longo prazo, tá? Elevar os seus pensamentos, sentimentos, tudo mais, se curar é a curto prazo. E a longo prazo é realmente você curar tudo aquilo que você não curou em vidas passadas. E que muitas vezes nessa vida aqui você tá deixando, empurrando com a barriga. Por quê? Porque muitos dos obsessores, possessores, os vampiros energéticos, eles estão esperando você desencarnar para ir atrás de você. E muitas vezes eles vão ficar na sua energia, por quê? Porque você tinha um nó, uma pontinha ali que não foi resolvida com alguém aqui nesta encarnação e às vezes de encarnações anteriores, tá? Você vai ver aí o exemplo que eu vou te mostrar aí do Chico Xavier, desse caso que ele postou.
Então, muitas vezes, a raiva que a gente sente de alguém, o ódio, aquela sensação assim, essa pessoa é intragável pra mim, eu não consigo engolir essa pessoa, eu não consigo conviver com ela pode se tornar um obsessor, um possessor e um vampiro energético seu quando você desencarnar. Por isso que é muito bom a gente estar sempre se trabalhando, aparando essas arestas, fazendo as nossas técnicas, nos curando para quê? Para quando a gente partir não ter estes problemas. Porque se você sabe, se você já leu, já estudou, Hélio Couto, Vital Froze, Carlos Torres, você sabe que o plano espiritual só pode te proteger se você estiver na frequência elevada deles. Agora, se você não tiver e você desencarnar, você pode ficar à mercê desse tipo de espírito. Por quê? Porque você teve a oportunidade aqui na Terra para mudar. Hoje não pode mais ninguém falar que não sabia das coisas. Falar que não teve oportunidade, porque hoje com a internet todo mundo tem acesso à informação. E o que se faz com essa informação é responsabilidade de cada um. Então, o que acontece, tá? Tem muito obsessor e muito possessor que eles vêm de muitas vidas passadas para você. E talvez ao longo dessa sua análise da sua vida, em que você identificou agora que você teve esses vampirismos, teve esses obsessores perto de você, você vai ver que você estava às vezes numa raiva, você estava muito amargurado com a vida, você estava às vezes apático. Então, isso tudo aqui também muitas vezes vem de vidas passadas, entende? Então, assim, em curto prazo, pensamentos e sentimentos te afastam desse tipo de alma. E em longo prazo, aquilo que você vai curando e as arestas que você vai aparando aqui neste plano. Aí não tem como você sintonizar vampiros, obsessores e possessores. Não há como, certo? E também o outro ponto, que é um curto prazo, é trabalhar suas vontades, os seus vícios, né? Porque todos nós temos algum ponto fraco. Algumas pessoas é a comida, algumas pessoas é a bebida, outras pessoas é dormir, outras pessoas são remédios, né? Os hipocondríacos, qualquer coisa tem uma farmácia na bolsa, né? Compulsão por compras, também bom, nem se fala quem usa drogas, né? Mas assim, ó, quando você tem um vício e você não sai dele, você não se domina diante dele, você vai sintonizar um vampiro energético primeiro, depois um obsessor, que daí vai induzir você a fazer mais e mais e mais e mais daquilo, e por último, um possessor, tá? Então, você precisa começar a prestar atenção nisso, precisa entender, tá? Como é que funciona esse processo, não precisa ter medo, porque o medo, de novo, é uma vibração baixa. Então, o medo, ele não vai te tirar disso. O que te tira disso é pensamentos, sentimentos elevados, dominar a si próprio e curar as suas arestas aqui, dessa e de outras vidas. Aí você não sintoniza, certo? Então, dúvidas você pode me perguntar.